Já quero o telão aqui no Gustavo, nosso Gustavo Batista aqui no telão da informação, telão do Cabeção. Olha, 5 pessoas suspeitas de participarem pelo menos de 30 crimes na região foram presas agora pela manhã. Essa operação está acontecendo em Taquaritinga. O repórter Gustavo Batista acompanhou o trabalho da polícia e agora tem mais informações. É uma quadrilha que teria furtado, Gustavo, até prédios públicos. É isso? Conta pra gente agora em detalhes. Olha só, Valentim, uma quadrilha que aterrorizava não só a cidade de Taquaritinga, mas várias cidades aqui da nossa região. Foram identificados crimes, pelo menos em Jaboticabal, Santa Ernestina, Monte Alto, além de Taquaritinga e São Joaquim da Barra. Valentim, esses criminosos aí, eles furtavam, mas também roubavam na zona rural e também dentro das cidades. Um dos principais crimes aí deste bando, desta quadrilha, foram roubos realizados dentro da estação de água na cidade de Jaboticabal. Eles realizaram este crime 2 vezes neste ano de 2023, primeiro em agosto e depois, um mês atrás, no mês de novembro, Valentim. E eles sempre agiam de forma agressiva. Nesses 2 casos, por exemplo, eles chegaram a render lá os vigias, funcionários públicos que estavam na estação de água. Esta operação aconteceu desde o início da manhã e chamou a atenção dos moradores, não só da cidade de Taquaritinga, mas também em Guariba, né, já que a operação com os mandados de busca e apreensão e também de prisão, né? Essa operação foi realizada nestas 2 cidades. Foram cumpridos aí 25 mandados de busca e apreensão e aí eles conseguiram, os policiais, encontrar celulares, né? E também objetos que podem ser de roubos e outros crimes praticados por esta quadrilha, e a partir disso que a polícia vai dar agora, né, o prosseguimento à segunda fase desta operação. Foram presas 5 pessoas dos 7 mandados de prisão que existiam dentro dessa operação. 2 pessoas não conseguiram ser localizadas e a partir de agora, como eu já disse, é a segunda fase dessa operação. A partir destes presos, a polícia vai conversar com eles. Eles vão prestar depoimentos, devem permanecer presos por pelo menos 1 mês durante essas investigações, e a partir desses documentos e também principalmente do celular, a polícia acredita que vai conseguir localizar quem são os receptores, né, de tudo que eles roubavam aí. Por exemplo, na estação lá de Jaboticabal, eles roubaram uma grande quantidade de fios, pelo menos 300 metros de fios de cobre, e a polícia quer saber quem que era o receptador, né, quem que era a ponta desta quadrilha. Fato é, né, Valentim, que retirada da rua esta quadrilha, a criminalidade, né, agora vai diminuir, com certeza, né? Inclusive a Polícia Militar, que deu apoio para a Polícia Civil, né, nesta operação aí, acredita nisso, porque esses homens eram muito violentos e praticavam crimes rotineiramente, quase todas as semanas. E todos esses detalhes a gente vai acompanhar a partir de agora na reportagem, com a entrevista com o delegado responsável por toda esta operação que mobilizou aí, como eu já disse aqui na entrada do Balanço Geral, mais de 100 policiais civis e militares aqui na nossa região nesta quarta-feira. Vamos ver. 5 homens foram presos e 2 suspeitos não foram encontrados pela polícia durante a operação. A gente efetua a busca e apreensão, né, com a ordem judicial em 25 locais, foram 25 mandados de busca e apreensão. Havia 7 mandados de prisões temporárias, na verdade 6 temporárias e 1 preventiva. Um outro mandado de prisão temporária que a gente tinha também, mas o autor acabou sendo preso na última segunda-feira em flagrante. E o objetivo principal das buscas era justamente apreender, localizar material relacionado à atuação da quadrilha e também produtos de crime, que é o que aconteceu, que alguns produtos de crimes acontecidos na região foram recuperados, já reconhecidos por vítimas. A investigação da Polícia Civil começou 6 meses atrás. Existe a suspeita que a quadrilha tem agido em pelo menos 30 crimes em diferentes cidades da região, na zona urbana e na rural, sempre de forma agressiva. Elas ingressam em sítios, fazendas, roubam tratores, caminhões, tem casos, veículos e outros objetos das casas das pessoas. Muitas vezes mantêm as famílias como reféns, são violentos, inclusive, né?
E na área urbana também, inclusive realizam de posse de bens das vítimas, fazem a PIX, obrigam que as vítimas façam PIX de valores para contas que eles indicam. Entre os crimes praticados pelo bando estão o roubo em agosto na estação que capta a água do Córrego Rico em Jabuticabal, que deixou 70% dos moradores da cidade sem abastecimento por vários dias. A prefeitura chegou a decretar estado de calamidade pública. 6 homens encapuzados renderam 2 funcionários que cuidavam da estação. Os bandidos quebraram o painel elétrico que mantinha o funcionamento das bombas e cortaram cabos de energia. Fugiram em um carro da prefeitura levando pedaços de fio de cobre. O prejuízo foi de R$500 mil. Não roubaram a parte de cobre mais valiosa e que era muito mais fácil de ter sido roubado. Roubaram apenas os cabos que alimentavam a energia das bombas, mas romperam totalmente a estrutura do painel eletrônico, porque eles forçaram com um guincho, com uma corrente, a placa. E aí danificou uma placa que ela é original desde a instalação da captação aqui em 1963. O mesmo grupo teria agido novamente na estação de água em novembro. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver o momento em que os indivíduos armados entram no local de carro, rendem os funcionários e roubam os cabos que alimentam as bombas. Mais de 300 metros de cabos foram levados pelos suspeitos. Nesta quarta-feira, a polícia cumpriu mais de 20 mandados de busca e apreensão. Apreendeu celulares e recuperou diversos objetos que podem ter sido de crimes. As investigações continuam. Na operação de hoje, a gente apreendeu em torno de R$13 mil, né? E, por outro lado, também os receptadores. Isso que, como o doutor Renato já disse, é uma segunda fase da operação, que a gente vai buscar esses receptadores, né? A gente espera que com o material apreendido hoje, a gente possa continuar a investigação e chegar, né, nessas pessoas que estão sendo beneficiadas com os valores que são provenientes dos roubos acontecidos. A operação teve o trabalho de mais de 100 policiais civis e militares e contou com o apoio do helicóptero Pelicano da Polícia Civil. Os presos têm entre 25 e 30 anos e passagens policiais. A retirada deles das ruas é importante no combate à violência nas cidades. 5 indivíduos detidos, todos eles, como o Dr. Claudemir bem disse, envolvidos nesse bando, que faziam roubos em propriedades rurais, eram violentos, subtraíam tratores, caminhões, veículos, materiais, etc. Ou seja, nós teremos com certeza uma diminuição dos índices criminais aqui, principalmente na região rural de Itaquaritinga. Olha, isso é um fato muito importante, tá? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, eu costumo falar aqui, Gustavo Batista, que quando estão na rua, mostram a força. E é isso importante, né? Isso que é o mais importante, é a polícia na rua, é bandido na cadeia e agora derrubando também o índice criminal aí na zona rural de Itaquaritinga. Mas o detalhe também, que é importante ressaltar aqui, Gustavo, é que esses criminosos também, como disse o delegado, têm receptadores, ou seja, eles roubavam e encaminhavam esse material para alguém, né, que sustentava essa quadrilha. Agora a polícia vai para uma segunda etapa, que é tentar encontrar quem ajudava a manter, né, a espinha dorsal dessa quadrilha que foi quebrada hoje com esse grande trabalho da polícia, Gustavo. É isso mesmo, né, Valentim? É a segunda fase desta operação que em breve deve acontecer. Até por isso a polícia não pôde dar muitos detalhes a respeito do que foi apreendido, do que já existe apreendido e como que vai ser a condução das investigações. Fato é que a partir de agora, com os depoimentos que esses criminosos presos vão dar e com as informações que a polícia vai conseguir a partir principalmente dos celulares que foram apreendidos desses criminosos, com certeza em breve a polícia deve ter um novo desdobramento aí em relação a essa quadrilha que agia aqui na nossa região. E como disse o delegado, de forma violenta, Valentim, né? Sempre agindo como um roubo. Eles não furtavam na maioria das vezes. Eles iam lá, né, faziam a família de refém, no caso na zona rural, ou no caso na zona urbana, pegava uma pessoa, sequestrava ela e aí pedia libertação mediante um Pix. Então eles eram muito violentos dessa forma, né, assustavam aí, né, os moradores aqui da nossa região e agora com certeza, né, retirados das ruas esses 5 criminosos. Claro que a polícia continua agora atrás dos outros 2 criminosos que não conseguiram ser detidos nesta quarta-feira, né? A violência com certeza diminui, né?
esses roubos com violência, com força, vão diminuir aqui na nossa região. E vão diminuir também, Valentim, um ponto importante que a polícia comentou para os jornalistas, pelo seguinte, esses 7, na verdade, né, que já que foram 7 mandados aí de prisão, eles seriam os cabeças, né, quem planejava, né, os organizadores desta quadrilha. Então, a partir deles, com certeza a polícia vai conseguir prender outras pessoas, mas eles serão os mais importantes dentro dessa quadrilha que atuava e agia roubando na zona rural e na zona urbana aqui na nossa região, Valentim. Gustavo Batista, com todos os detalhes, trazendo essa grande operação realizada agora pela manhã, integrando a Polícia Civil e a Polícia Militar. Muito obrigado, Gustavo Batista, que volta a qualquer momento com mais detalhes aqui no Balanço Geral, tá?